Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E vamos falar do Palmeiras agora, mas falar do que? Name rights do estádio do Palmeiras. Aí você vai falar, pô, André, você é louco, cara. O Palmeiras tem o Allianz Seguros, né, como o nome do estádio, que é o Allianz Parque. O que tá mudando nisso? Que o Palmeiras teve uma proposta, na verdade a W Torre teve uma proposta do Nubank, tá? Do Banco Nubank. E para você poder entender isso, é um pouco mais complexo, por quê? Porque o Nubank, ele quer ir para a área dos esportes, né? Quer ir para a área do futebol, onde é a galinha de ovos de ouro, principalmente quando a gente fala do Brasil. Mas o Nubank, há poucas semanas atrás, poucos meses atrás, o Nubank comprou o name rights do estádio do Messi, do Beckham, do Inter Miami, tá? Um estádio que foi inaugurado há algumas semanas. E lá eles compraram o name rights porque era uma estratégia do banco que estava chegando nos Estados Unidos. Então o Nubank hoje tem o seu banco lá nos Estados Unidos, e uma das estratégias para chamar, para chamar a mídia, para ter uma divulgação massiva, foi nada mais, nada menos que comprar o name rights do clube do Messi. Aqui no Brasil é um pouco diferente, tá? O Nubank poderia comprar vários estádios aqui no Brasil, name rights. Tem do Corinthians, tem o estádio do Maracanã, tem o do São Paulo, tem um monte de estádio aqui no Brasil. Só que eles preferiram comprar o Allianz Parque, eles decidiram comprar o nome do estádio do Palmeiras, tá? Do W Torre. E aí o que acontece? Atrás disso tem uma estratégia, tá, mano? Que é a estratégia de estar envolvido com esporte, mas ao mesmo tempo com entretenimento, música, shows, eventos. E é isso que o Nubank quer. O Allianz Parque hoje é um dos estádios que mais celebram shows e eventos diferentes, cara. Tudo que você imaginar acontece naquele campo lá. Tanto que às vezes o próprio Palmeiras tem dificuldade de jogar no seu próprio campo, porque a agenda de shows é imensa. Então ele não compra só o name rights de um clube de futebol, ele compra de uma casa de shows também, né? Então, para eles interessa pra caramba. E chama a atenção um pouco são os números, né? Os números que estão sendo falados, e a gente vai colocar aqui na matéria que tá no GE, tá? Negociação avança para o banco assumir name rights do estádio do Palmeiras no lugar da Allianz, tá? Nubank é interessado em assumir o nome da arena, que desde 2014 leva o nome da seguradora. Então, a Allianz Seguros, né, assinou com a W Torre, com o Palmeiras em 2014, e a gente está falando de um investimento de 300 milhões de reais, tá? Mas aí a gente está falando de um contrato de 300 milhões de reais. Esse do Nubank é um contrato muito melhor. As negociações avançaram para que a Arena do Palmeiras mude seu name rights. Desde sua inauguração, conhecida como Allianz Parque, o estádio pode levar, em breve, pode ter o nome do Nubank, tá? O banco sinalizou a intenção de assumir essa propriedade e mantém conversas frequentes com a W Torre, construtora e administradora do estádio. Procurada, a empresa não confirma as tratativas, e pro Nubank, gente, é um ótimo negócio, tá bom? De acordo com o Globo, a proposta é de 10 milhões de dólares ou 51 milhões de reais. Se a gente for pegar como base, gente, hoje o Palmeiras aí recebe mais... O Palmeiras, a W Torre e Palmeiras, nessa parceria, eles recebem mais ou menos 25 milhões de reais da Allianz Seguros. Isso porque tá corrigido, tá? Mas o contrato inicial, ele era de 15 milhões anuais. E aí foi corrigindo durante esses anos, aí chegou hoje na bagatela de 25 milhões de reais. Se a gente for pela cotação atual, aí a gente está falando mais ou menos de 51 milhões de reais, tá? Então a gente está falando de um patrocínio, de um name rights dobrado, tá bom? Isso é pouco? Isso é muito? Gente, depende, tá? Porque tudo depende do mercado. Hoje o mercado ele absorve o name rights muito melhor do que na época que o Palmeiras vendeu para a Allianz Seguros. Então, assim, hoje os valores que são comentados aqui no Brasil, são conversados, são valores superiores até esse da proposta da W Torre do Palmeiras. Minha impressão, tá? É que o estádio do Palmeiras, o Allianz Seguros, ou a Arena do Palmeiras, na minha impressão, valeria muito mais que isso. Eu vou dar só uma informação para vocês. Por exemplo, o Corinthians tem na sua arena lá, tem a Hypera Pharma, que comprou o name rights e colocou o nome da casa como Neoquímica Arena. Que a Neoquímica paga mais ou menos, a Hypera Pharma paga mais ou menos o que o Palmeiras recebe
da Allianz Seguros. Lá, eu acho que eles estão recebendo mais ou menos 21, 22 milhões por ano. Mas por que o valor é um pouquinho inferior? Porque também o contrato foi celebrado em 2020, do Palmeiras foi em 2014. Então tem uma diferença aí por causa da distância, né, de um contrato para o outro. Mas são contratos similares, tá? Por que eu tô falando que talvez o Palmeiras, o valor é um pouco abaixo? Porque o Corinthians negocia com algumas empresas aí e a gente tá falando de valores acima de 600 milhões, né? Porque parece que o Corinthians negocia com uma empresa, estão falando até da PicPay, como name rights, um contrato de 10 anos. E a gente tá falando de um contrato de 10 anos por 600 milhões de reais, que é mais ou menos o que o Corinthians deve para a Caixa Econômica Federal e pagar a dívida. Por que eu acho que o Allianz Parque valeria um pouco mais? Não estou falando nem do Corinthians, não estou comparando. Mas eu acho que pelos valores propostos. Porque a gente está falando de não só uma casa de futebol, não só uma arena de futebol. A gente está falando de uma casa de shows também, né? O estádio do Palmeiras hoje comporta muitos shows, tá? Os maiores shows que você tem aqui no Brasil tem no Allianz Parque. Maiores shows, tá? Paul McCartney, todos os shows internacionais, quando veio aqueles grupos coreanos também tiveram lá. Então, assim, a maior parte dos shows grandiosos são lá. O último show aí que eu lembro também que fez um sucesso danado foi o do Bad Bunny, né? Também que estava lotado. Então, o Palmeiras hoje pode assinar com a Nubank para um name rights que vai até 2043 ou 44 por esses valores. É lógico, são 51 milhões de reais por ano, gente, que é o dobro que o Palmeiras recebe. Então, pô, já é vantajoso. E ainda tem a correção anual em cima desse valor. Então, a gente está falando do ano que vem, não sei mais 51, pode ser 55, pode ser 60, porque também depende da variação do câmbio, né? Porque pela informação aqui, o Palmeiras vai estar recebendo, o AW Torre, a parceria, vai estar recebendo um contrato de 10 milhões de dólares por ano. Se a gente for converter hoje, a gente está falando de 51 milhões. Mas se o dólar aumentar, a gente está falando de 60 milhões. Se o dólar diminuir, a gente está falando de 49 milhões. Depende também da variação da cotação. Deve, nesses contratos com grandes empresas, ele tem uma cotação lá mínima, né? O AW Torre, que é especialista nesses negócios, e o Palmeiras, os caras não vão deixar sem ter o mínimo garantido. O mínimo garantido deve ser tipo 45, 48 milhões de reais. E daí vai em diante. Então, assim, é um bom negócio, só que eu entendo que poderia até ser maior. Só que, assim, isso só vale o que eu tô falando se, por exemplo, o Corinthians assinar com o name rights por 10 anos, com mais de 600 milhões, 600 milhões nesse contrato de 10 anos, aí já seria um contrato bem maior do que o do Palmeiras. E assim, e outros estádios também estão formulando essa questão de name rights. Agora, se os outros clubes não conseguirem patrocinadores do tamanho, né, do valor que o Allianz Parque está pegando, que a Arena do Palmeiras está pegando, aí cai por terra, o do Palmeiras vai ser bem maior. É que eu entendo que, além de ser uma casa de futebol, é uma casa de shows também. E aí a gente está falando de entretenimento, todo mundo quer estar envolvido nisso, o próprio Nubank quer estar envolvido nisso, por isso que vai investir, tá? Já investe lá no Inter Miami, no estádio do Inter Miami, e quer investir no estádio do Palmeiras, tá? Aí a gente vai falar do contrato, se eu não estiver enganado, vamos lá. O contrato do Palmeiras com a AW Torre iria, né, inicialmente aí, iria até 2034, se eu não me engano, 2034, que é um contrato de 20 anos, e o contrato com a Nubank seria até 2044. Só para vocês terem uma ideia, 2044 é quando termina o contrato AW Torre e Palmeiras, tá? A partir de 2045 o estádio é 100% do Palmeiras, tanto para jogos de futebol quanto para shows. Até 2044, acho que 80% ou 90% das receitas de shows continuam entrando para o bolso da AW Torre. E também a gente precisa lembrar que quando foi construído o estádio do Palmeiras, o Palmeiras não colocou um centavo para construir. Quem construiu, quem gastou todo o dinheiro aí para fazer acontecer aquele estádio foi a AW Torre. Então ela tá tirando aos poucos em cima disso, tá? Minha grande dúvida, e acho que vai ser a dúvida de todo mundo, é que a gente não tem contrato em mãos, né?
a partir do momento que a gente não tem um contrato em mãos, a gente não tem noção se o Palmeiras recebe sobre o name rights e recebe uma parcela, um percentual, ou não recebe nada. Porque se ele não recebe nada, é um grande contrato, principalmente para a W Torre. Porque a W Torre já todo show, né, todo evento, já tira o D ali para quitar, digamos assim, um investimento na construção do estádio. E se ele tiver um name rights, aí ele tira todo o valor do name rights para o bolso dele, para quitar também, para ajudar a pagar esse financiamento, né? Esse investimento na construção do estádio do Palmeiras. Galera, eu acho que assim, ó, o estádio do Palmeiras foi inaugurado em 2014, a gente está em 2026, já são 12 anos. Pelo volume de shows, de eventos que acontecem dentro do estádio, se a W Torre ela já não pagou o seu investimento na construção do estádio, ela deve estar por ali, tá? Ela deve estar por ali para pagar e depois é só lucro, 100% de lucro. Então, assim, foi um bom negócio, um bom modelo de negócio. Para o Palmeiras, um bom modelo de negócio. Para a W Torre fatura a maior parte dos valores de shows para ela, uma pequena porcentagem para o Palmeiras. Em relação aos jogos de futebol, o Palmeiras fica com a maior parte. Só que é o seguinte, né, gente? Às vezes prejudica o clube porque tem tantos shows, que o Palmeiras tem que procurar uma outra casa. O Palmeiras joga também em Barueri porque às vezes não tem lugar para jogar, não teria lugar, né? No caso, por causa dos shows. Então, assim, vai ser um grande projeto, tá? É um grande projeto para a W Torre, para o Palmeiras, para o Nubank, que é uma grande empresa. Quem não quer ter um banco ao lado do seu clube? Galera, peço para vocês, deixem um like, se inscreva no nosso canal, hype esse vídeo e compartilhe com seus amigos aí. E coloque nos comentários o que você acha dessa questão aí, desse name rights. Você acha que é positivo o Palmeiras ou você acha que deveria continuar com o Allianz Parque? Eu acho que é um baita de um contrato. Quem não gostaria de ter um banco igual no Nubank patrocinando os name rights do seu estádio ou então da sua camisa? Tamo juntos, meu povo. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu!